Olá, tudo bem? Meu nome é Kleber Werneck e esse é o programa Análise Direta, que sempre traz para você um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. E por falar em tema importante, hoje a gente vai abordar um assunto muito sério, muito triste até, mas infelizmente a gente tem que ser realista. Faz parte da vida de muitas famílias brasileiras, que é a dependência química, o uso de drogas. Como se prevenir e principalmente como enfrentar esse problema. Para falar disso, está aqui ao meu lado o pastor Max Neves, ou então pastor Max, né, como é mais conhecido, ele que é pastor e escritor, autor de um livro que fala sobre o tema e vai dar dicas importantes sobre esse assunto. Tudo isso a partir de agora no programa Análise Direta. E nós voltamos aqui ao estúdio da HIT TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direto. Nosso programa que é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E hoje tem a honra, né, de receber o privilégio de receber o pastor Max, que vai falar desse assunto tão importante. Pastor, primeiro eu queria agradecer, né, a sua gentileza de aceitar o nosso convite e dar o espaço para você se apresentar para as pessoas agora. Muito obrigado. Oi, Kleber, tudo bem? Tudo bem, gente? É uma alegria poder estar aqui no programa Análise Direta e falando sobre dependência química, algo que eu conheço, porque há 27 anos eu luto contra a dependência química. E, como você mesmo falou, é um problema que afeta milhares e milhares, milhões de famílias, né? Falamos sobre isso no mundo inteiro. E, infelizmente, poucos estão preparados para o enfrentamento desse gigante, desse inimigo tão terrível que é a dependência química. Então, eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, querido. Olha, de cara, eu já gostei de uma expressão que você falou. Você falou, eu luto, que dá essa ideia de continuidade, de uma briga que parece que não tem fim. E é mais ou menos isso, né, Max? É bem isso mesmo. A dependência química é uma doença crônica, progressiva e fatal. Né? Ela é uma doença que não existe uma cura imediata para ela e nem uma cura a longo prazo. O que existe é um tratamento que envolve várias atitudes, várias situações, vários profissionais, vários conceitos e significados que você vai ter que interagir, que você se apropriar para poder enfrentar. Então, é algo que é para a vida inteira. Você vai brigar só por hoje, mas pela vida inteira. Agora, essa sua luta particular virou também um legado para todo mundo, né? Virou uma luta em prol de outras pessoas que sofrem. E está aqui ao nosso lado, eu queria que você apresentasse, falasse um pouquinho desses 2 livros que você escreveu falando do problema e qual que é o mais recente, enfim, apresentasse, né, para os nossos telespectadores essas obras. Claro. Então, esses livros, o primeiro que é o meu livro Maximiliano ali, o Neves, que é o Só por Hoje até a Eternidade, Um Caminho para a Sobriedade, eu conto a minha trajetória dentro do mundo das drogas, né? Eu conto um pouco do meu testemunho, mas eu falo principalmente sobre a doença. Por quê? Porque a doença, ela, apesar de ela ser algo tão comum na nossa sociedade, ela às vezes é muito desconhecida. As pessoas não sabem o que é a dependência química. Então, eu catalogo ela como uma doença biopsico-sócio-espiritual, ou seja, ela age em 4 áreas do ser humano, na parte biológica, na parte psicológica, na parte social e na parte espiritual. E eu falo sobre modalidades de tratamento, falo sobre batalha espiritual e a própria dependência química. Eu abordo também a questão da construção de uma rotina saudável e isso, para mim, é o mais importante. É o grande desafio, talvez, É o grande desafio, vamos dizer assim, é o pulo do gato. Né? E eu também falo um pouco sobre codependência. Né? Então, esse livro ele trata especificamente da dependência química. E a minha esposa, a Rogéria, ela escreveu um livro chamado Uma Boa Nova, o Poder da Transformação, e aí ela abrange muito mais profundamente o nosso testemunho de vida. Ela como esposa, eu sou casado há 32 anos com ela, a gente se conhece há 34, então a gente se conheceu, vamos dizer assim, na adolescência, e a dependência química já estava com a gente nesse tempo, né? Tanto na minha vida, na minha família, quanto na família dela.
E aí ela conta o nosso testemunho mais pormenorizado, né? Inclusive no livro, é muito legal no livro dela, porque a gente coloca ali cartas das minhas filhas quando eu estava internado, carta de minha mãe, carta das pessoas que me ajudaram a poder encontrar esse caminho da sobriedade. Então esses dois livros, eles são complementares, né? Por quê? Porque ele humaniza a dependência química, ele coloca isso dentro de um contexto muito real da vida das famílias e, ao mesmo tempo, ele dá algum conhecimento teórico, né, e empírico a respeito de como você lidar com ela, né? Você falou a palavra-chave, né? Humanizar. Humanizar é que facilita o entendimento das pessoas. Justamente. E agora eu queria também começar humanizando a nossa conversa, porque a gente está vendo você aí todo elegante, falando com autoridade, mas eu queria que você contasse para as pessoas que estão assistindo e que muitas vezes têm esse problema em casa com o filho, com o sobrinho, até com o pai, o marido, como era o Max na época da dependência, como era o Max na versão anterior, para as pessoas se identificarem mesmo. A versão anterior era ruim, hein? Olha, era difícil a versão anterior. Mas eu comecei a usar drogas com 12 anos de idade. Na verdade, às vezes as pessoas não entendem, né? Elas fazem uma distinção entre droga e álcool, mas o álcool é uma substância psicotrópica terrível, que causa dependência física e psicológica e é a mais comprometedora substância usada no mundo inteiro. Então, o meu pai me ensinou a beber. Ele falou, com 12 anos mais ou menos, ele chegou para mim e falou, filho, meu homem tem que aprender a beber. E ele foi quem me introduziu, vamos dizer assim, na dependência. Ele era dependente, o pai dele, meu avô era dependente. A história da minha família paterna tem, infelizmente, a dependência química de álcool e outras drogas no seu cotidiano. Então, com 12 anos, eu comecei a beber com meu pai, com a minha família, com os meus tios e tal. Mais ou menos aos 14, eu comecei a estudar em Florianópolis e morar sozinho. Fui fazer um curso técnico de mecânica lá. E lá, naquela época, na década de 80, Florianópolis era uma ilha, né, de gente que ia lá para festar, para curtir e tal. Eu morava lá. E ali eu fui introduzido nas outras drogas. A princípio na maconha, né, que é uma grande porta de entrada e que hoje em dia as pessoas, e até mesmo a ONU e outros órgãos, estão minimizando os efeitos dela. Isso é uma pena, porque ela é tão terrível quanto qualquer outra substância psicotrópica. Ela causa uma dependência severa na vida das pessoas. E eu comecei a usar a maconha nessa época, mais ou menos 84, 85, assim como alguns outros remédios que a gente conseguia de maneira ilícita, mas que eles já eram remédios que eram receitados para algumas coisas, como carbamazepínicos e anfetaminas e tudo mais que você usava com álcool. Enfim, né? Quando em 85, 86, isso você também vai se lembrar, Kleber, começou a história do tal de Pablo Escobar. Sim. Né? Porque a gente é histórico, né? A gente está chegando num ponto que a gente está ficando histórico. Naquela época, o Pablo Escobar ele começou a democratizar, vamos chamar assim, entre aspas, a cocaína pelo mundo. E um dos alvos dele foi o Brasil. Então, eu me lembro claramente que da noite para o dia, você começou a ter acesso à cocaína no Brasil inteiro, em todas as classes sociais. Porque antes era uma coisa reservada só para quem tinha dinheiro nos grandes centros. Rio, São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Belo Horizonte. Só quem tinha muito dinheiro conseguia ter acesso, pessoas da alta classe e tal. Mas a partir de 85, isso mudou. Houve uma virada. E aí eu encontrei na cocaína a solução para uma pá de problema que eu tinha no meu coração. Porque o que acontece? O ser humano ele é vazio, ele tem um vazio existencial. Ele já nasce com esse vazio existencial. E ele causa ou uma tristeza, uma insatisfação, uma necessidade de algo que ele não consegue explicar, ou então ele procura em alguma coisa a alegria para preencher esse vazio. Né? Então, eu, com mais ou menos 16 anos, eu encontrei na cocaína um suporte para um monte de situações mal resolvidas, para um monte de frustrações, para um monte de indagações que eu tinha dentro do meu coração, e que a cocaína ela me dava a sensação, né, que
que eu encontrei a resposta para isso. Eu me tornava muito mais, vamos dizer, eloquente, eu me tornava muito mais sociável, eu me tornava muito mais poderoso, né, vamos dizer assim. E isso foi, na princípio, uma solução. Eu falei, encontrei aquilo que vai me acompanhar a vida inteira. E me aprofundei nisso, Kleber. Eu comecei, o primeiro uso foi inalando, mas eu logo comecei a usar ela de modo injetável, né? E esse modo injetável, a sensação que ela causa é muito poderosa, muito profunda, muito intensa. E eu fiquei realmente fissurado, né, como a gente costuma dizer na ativa, ou fiquei apaixonado por essa droga. E durante 8 anos eu me afundei nisso, né? Eu nunca fui burro. Eu nunca fui uma pessoa que não tinha conhecimento de causas. Eu tinha uma família que, apesar de o meu pai ser dependente químico de álcool, a minha mãe era uma mulher muito estável, uma mulher muito guerreira e tal. E ela sempre falou comigo. Meu pai também era muito inteligente, e apesar de ele beber e ser dependente do álcool, ele sempre, a princípio, teve uma certa restrição em relação a outras drogas, mas no final, só para você ter ideia de como que o processo é destruidor, meu pai me ensinou a usar o álcool e eu acabei usando cocaína com ele. Então, a nossa reunião de família, pai e filho, era uma mesa, infelizmente, um prato de cocaína e um monte de bebida que a gente passava a noite toda fazendo uso disso. Isso acabou com a vida do meu pai aos 45 anos. Ele morreu aos 45 anos de um infarto. Ele fumava, bebia e de vez em quando ainda usava drogas. Então, infelizmente, quando ele teve esse infarto, ele não conseguiu resistir e foi podado da vida aos 45. Né? Nisso, eu já tinha parado de usar, porque quando chegou aproximadamente com 22, 23 anos, Kleber, eu estava com a vida destruída, né? O uso contínuo leva você a ir perdendo as coisas mais importantes, as pessoas mais importantes da vida. Isso é muito legal. Vou fazer até te interromper para a gente enfatizar isso, porque a gente está falando muito do uso, mas falar dos prejuízos. Até para, eventualmente, alguém que está no meio desse problema, para que sirva de alerta. Porque o prejuízo, além de financeiro e físico, que é o mais notório, é principalmente moral, né, espiritual. Você falou da destruição da sua família, né? Justamente. Então, é muito fácil de entrar, mas é super difícil de sair. A maioria das pessoas que entram, infelizmente, não consegue sair. Muitos amigos meus morreram. E quando chegou com 22, 23 anos, eu estava vendo que a minha vida estava indo por água abaixo, completamente destruída. Para você ter ideia, nessa época eu fazia um curso de psicologia, estava cursando esse curso. Eu era vereador da cidade que eu nasci, eu era vereador em Laguna, né? Por causa do movimento estudantil, eu me envolvi com a política na universidade e, por conseguinte, no meu município. E eu era vereador, e eu tinha tudo para ser feliz, eu tinha tudo para ser uma pessoa realizada, mas eu tinha um vazio dentro do meu coração, uma necessidade de algo que eu não, uma saudade de algo que eu não tinha vivido, que eu não conseguia encontrar essa resposta. E com 22, 23 anos eu vi que a cocaína, ela tomou um espaço na minha vida que já não tinha mais espaço para nada. Eu estava perdendo a minha esposa, né? Nessa época, minha filha tinha 8, 9 meses. Eu estava, na verdade, ela nasceu em 93, ela tinha acabado de nascer, né? E eu estava perdendo a minha família, eu estava perdendo a minha saúde, eu estava perdendo completamente a minha moral, não estava olhando para o futuro, porque o meu futuro ele era insólito, eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum, e eu tive que procurar ajuda, né? Por obrigatoriedade da vida, pelas circunstâncias, eu tive que ir atrás de ajuda. Né? E eu fui num projeto chamado Projeto Siloé, que era uma missionária cristã. Eu era ateu, materialista histórico, trotskista, né? Eu não queria saber de igreja, não queria saber de Deus, nunca quis, né? E eu fui atrás de uma missionária porque eu não tinha onde buscar, né? Eu encontrei nessa missionária, nesse projeto social, que era o Projeto Siloé, um projeto para-eclesiástico, né? Eu encontrei uma possibilidade. Ela trabalhou com hippies na década de 70 e na década de 80 trabalhou com dependente químico.
Muito importante esse testemunho, pastor. Bom, a gente ouviu aqui os relatos do pastor Max, realmente preocupantes, alarmantes e tristes. Mas essa história tem final feliz. Afinal, o pastor Max é um vencedor. Ele venceu e está vencendo, como ele prefere dizer, essa luta contra as drogas, contra o vício. Mas como ele conseguiu isso? Bom, isso é o que a gente vai ver no próximo bloco, quando ele vai falar dos tratamentos, as melhores formas de enfrentar esse problema. Não saia daí. Nós voltamos aqui para o estúdio da Hit TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta. Lembrando que nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 190 países, né, pelo canal 1 Europa. E hoje está aqui ao meu lado o pastor Max Neves, ou pastor Max, pastor e escritor, que é especialista em dependência química. Tem 2 livros aqui escritos sobre o uso de drogas e como enfrentar esse problema. Pastor, no outro bloco, no primeiro bloco, você fazia um diagnóstico muito preciso e eu acho que ainda muitas pessoas se atêm a ele, que é a raiz do problema, essa carência. Às vezes, o dependente químico, ele é mal compreendido, ele é julgado não como um doente, mas como alguma pessoa que tem um problema de caráter, até um vagabundo, até um cara que quer curtir a vida. Isso dificulta o tratamento? Com certeza. Isso é um preconceito, né? Porque como ela é uma doença, e inclusive categorizada pela OMS como a hipertensão e a diabetes, ela está no mesmo Código Internacional de Doenças, ela não é simplesmente um problema de caráter, ela também é um problema de caráter, mas ela afeta outras áreas da vida humana, né? Então, esse preconceito faz com que a pessoa seja rotulada. Você cria um estigma sobre o dependente químico achando que ele é um vagabundo, uma pessoa que não tem moral, uma pessoa que não presta, que não serve para nada e que tem que mesmo se arrebentar, né? Isso realmente prejudica e impede você de, quem sabe, até estender a mão, impede as pessoas que podem de estender a mão para esse dependente, né? Então, como eu estava falando, essa missionária, a Bugra, ela estendeu a mão para mim. Ótimo. Ela estendeu a mão para mim e ela falou, olha, existe alguém que pode te ajudar, né? Existe uma saída, né, para essa luta que você está enfrentando, que vai te matar. Ela foi clara para mim, porque a dependência química, Kleber, ela mata. Cara, eu acompanhei vários casos de pessoas que se mataram, tanto de overdose, quanto infelizmente se mataram enforcadas, pessoas que morreram por conta de todo o contexto da dependência, foram mortas por traficantes, conseguiram incorporar na sua vida uma comorbidade, como por exemplo a bipolaridade, a esquizofrenia, e acabaram se matando, se suicidando de outras formas. Então ela mata, ela acaba matando, mata de infarto, mata de doença, mata de algum jeito, ela vai te matar. Então, a Bugra, ela falou, você vai morrer. E existe uma saída. E essa saída, ela exclusivamente passa por uma mudança de vida, por uma nova direção que você vai ter que tomar. E você sozinho não vai conseguir. E a gente está aqui para te ajudar. Então, esse apoio, essa rede que foi construída, foi indispensável, né? Nisso, a minha esposa estava junto e ela teve um papel, preponderante em toda essa situação, porque a família, quando ela sabe o que fazer, quando ela é acompanhada também, ela é um suporte maravilhoso para o dependente químico, desde que ela faça o que realmente deve fazer. Então, a Bugra chegou e me propôs um tratamento de dependência química numa casa de recuperação, numa comunidade terapêutica. Isso em 1993. Eu tive 3 internações durante a minha vida, Kleber. Eu luto com a dependência química há 27 anos, há 17 anos eu estou em sobriedade, então dá para contar aí que existe aí um lapso. Eu fiquei, na primeira internação, eu não mudei nada, eu fui lá só para, vamos dizer assim, para limpar a barra, porque estava muito difícil, eu estava com muitas perseguições, o traficante queria me matar, estava na iminência de ser preso, perder meu mandato, eu estava no meio de um mandato, no meio de uma legislatura, então isso ficou muito difícil de lidar por conta do meu uso, né? Eu estava aprontando demais, e aí eu fiz a primeira internação. Não resolveu nada, um ano depois eu volto
muito mais destruído, muito mais acabado. Nisso, a minha esposa começou um processo de mudança de vida, que eu vou explicar agora. Né? Ela foi acompanhada por pessoas que realmente a ajudaram de uma maneira muito grande, e ela começou a saber o que fazer. E na segunda internação, que foi numa comunidade terapêutica chamada Serene, que é Centro de Recuperação Nova Esperança, e esse centro de recuperação ele tem uma excelência no tratamento muito grande, é referência no Brasil. Ele está hoje com 6 unidades, né, no sul do país, lá em Santa Catarina e no Paraná. Né, você encontra o site deles, você encontra todas as informações necessárias, depois eu vou falar isso mais. Mas eu tive essa internação em 94 e ali foi a grande virada da minha vida. Porque era um centro de recuperação cristão, né, eu era ateu, eu não queria saber de Deus, não queria saber de nada de igreja. E esse centro de recuperação, ele me acolheu e me amou de um jeito que isso fez despertar em mim esperança. Né? Quando já ninguém mais conseguia me amar, a não ser minha mãe e a minha esposa, porque mãe é incrível, mas mãe não desiste de você nunca, bacana, né? Isso, não desiste de você nunca. Tanto é que se você for em presídio, eu faço visitas às vezes nos presídios, a maioria das pessoas que estão lá são mães. Né? Chorando, mães que vão visitar os seus filhos e filhas. Então, minha mãe e minha esposa, porque também é uma outra realidade, a esposa às vezes vai até as últimas consequências, a minha foi. Quando ama de verdade, Quando né? ama de verdade, quando essa mudança de vida também acontece nela, né? Então, a minha esposa ela teve um papel preponderante nessa questão toda. Lá em 94, eu me lembro, né, eu estava há 1 mês e meio já internado, uma depressão profunda, um desejo de me matar muito grande, porque eu não via mais esperança, não via mais saída, não queria mais viver. A droga ela causa isso, ela causa uma degeneração na tua vida em todos os sentidos, onde você não quer mais viver. Ela rouba energia, né? Ela rouba a vida. Ela rouba tudo de você, Kleber. Ela rouba energia, ela rouba os teus dons, ela rouba os teus talentos, ela toma conta de tudo, ela te exige tudo, não te dá nada em troca, na verdade, o prazer que ela vai te dando, isso é uma análise científica, cada vez diminui mais e aumenta mais ainda a tua frustração e a tua depressão, e ela cobra um preço muito alto, ela cobra o preço da vida. Agora, você falou da família e do papel fundamental da mãe e da esposa. As famílias, via de regra, não estão preparadas, porque desconhecem, e elas vão aprendendo junto com o dependente, junto com o tempo. E é um processo difícil, né? Então, Kleber, o tratamento, na verdade, ele precisa ser para toda a família. Tanto é que existe o termo codependente, porque eles passam a ser dependentes também. É uma doença, a codependência é uma doença que leva a pessoa que convive com o dependente para o fundo do poço. Ela vai para o mesmo fundo de poço, ela adquire as mesmas comorbidades, muitas têm hipertensão, muitas têm derrames, AVCs, muitas têm infartos, muitas começam a adquirir outras doenças oportunistas por conta da dependência do ente querido que está vivendo essa situação, só que ela não tem o prazer da droga. Ela paga a conta, ela resolve os problemas, ela mente pelo dependente, ela fica dependente do dependente. Se ela não fizer alguma coisa pela pessoa que está na dependência, ela se sente frustrada e ela vai para uma depressão também. Eu conheço vários casos, a gente não vai ter tempo, mas eu poderia aqui falar de vários casos de pais e mães de dependentes que morreram e o dependente está vivo. Ao ponto, Kleber, de você ver situações atrozes. Por exemplo, eu conheci uma mãe que ela comprava crack do traficante, ela comprava 50 gramas de crack do traficante semanalmente, e ela dividia essas 50 gramas, embalava e dava 10 gramas de crack para o seu filho, todo dia, para o filho não sair de casa, para o traficante não matar. Mas ela estava sendo a traficante do filho. Que coisa, né? A dependência, ela causa coisas que até... Tem coisas que não dá nem para contar de tão terríveis que são. Né? Então, o que acontece? Quando a família ela se envolve no tratamento, a possibilidade, né, dessa recuperação é muito maior. Porque, veja bem, como existe esse preconceito e como existe um desconhecimento sobre a dependência química, a pessoa que vai, por exemplo, se internar por conta do crack,
Quando ela chega em casa na primeira visita, quando a família a recebe de volta, ela faz um churrasco, ela fica até feliz, porque ela tem essa esperança do dependente conseguir libertação, ou até cura, entre aspas, porque não existe isso, mas existe a esperança de existir uma cura total, imediata, como se você tomasse um remédio para tal coisa, né? E aí a família faz um almoço de domingo, convida os parentes e tal, o meu filho chegou, mas tem o álcool. E aí... Ela cai nos detalhes, né? Então, e aí aquele pai, aquela mãe, aquela família fala assim, não, o teu problema é o crack, não é o álcool. Você pode beber, toma uma cervejinha, toma uma caipirinha, sempre minimizando, né? Uma cervejinha, uma caipirinha, sempre é assim. E tem que ser tolerância zero, né? E não dá, sabe por quê? Porque quem é dependente químico, ele é dependente químico de substância psicotrópica. Cara, é tão sério que às vezes tem casos que até remédios, às vezes alguns condimentos, né, não podem ser usados. Eu vou mais além ainda. Às vezes não tem nem substância interna. Por exemplo, euforia. Euforia. O cara não tomou nada, mas ele fica eufórico, daí desperta aquele sistema todo, aquela reação toda. A prevenção de recaída obriga você a cuidar de 3 pilares: pessoas, hábitos e lugares. Então, assim, ó, às vezes não é a substância, às vezes pessoas que você tinha como amigos na vida de ativa, se você continuar com a amizade, você, infelizmente, não vai conseguir vencer e não vai ter resolubilidade, que é a capacidade de ficar um longo período de tempo, um bom período de tempo sem a vida da ativa, da dependência química. Hábitos que você tinha, até músicas, sabe, situações que você fazia na tua vida cotidiana que te levavam ao uso ou estavam associados ao uso. É a lembrança, né? O seu cérebro associa. Tem gente que, por exemplo, surfava e usava drogas enquanto surfava, ele vai ter que parar. Porque, apesar de ser uma coisa boa, associa ao uso da droga. E lugares que você ia, né? Lugares que você frequentava. Então, o cara não está usando droga, mas ele começa a ir na mesma balada. Hoje em dia, balada, na nossa época, era discoteque. Ia na discoteque, né? Ou então até no bailão, como eu conheço pessoas mais velhas, porque a média de idade da internação por álcool é de 57 anos de idade. 57 anos. Média, isso é estatística. Média de idade de internação por álcool, 57. Eu trabalho numa casa de recuperação como voluntário, eu tenho lá os usuários de álcool 60, 65, 58, 55, a média de idade, né? Então, a família ela não sabe lidar. Não sabe. E às vezes faz mais do que deve e às vezes ajudar é não fazer. Então, a família ela tem que estar sendo acompanhada. Em 94 eu fiz essa internação e lá, Kleber, aconteceu algo que foi o divisor de águas. Ali aconteceu o divisor de águas. Numa segunda-feira, estava numa profunda depressão, escutando a Bíblia, participando dos programas terapêuticos, né, participando de terapia em grupo, em terapia individual, mas indo aos cultos que a comunidade terapêutica oferecia. Ela oferecia cultos e devocionais de manhã e à noite. E eu comecei a escutar aquilo que os missionários, pastores e irmãos que estavam lá pregavam. Apesar de eu não concordar com eles, eu comecei a escutar, né? E existe um adágio popular que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O meu coração era uma pedra, cheio de sofismas, né? De mentiras com cara de verdade, né? Cheio de relativismos e tudo mais, e eu achava que eu estava certo. Mas aquela conversa, aqueles cultos começaram a penetrar dentro do meu coração. E um dia, numa segunda-feira, eu estava deitado no quarto em depressão e eu decidi falar com aquele Deus que aqueles pastores e missionários diziam que estava vivo, porque, para mim, Deus estava morto, não existia essa questão de um Deus vivo que andava no meio de nós. Presente no nosso meio e que poderia realmente fazer alguma coisa. E eu cheguei naquela segunda-feira e falei: olha, Deus, se tu existe mesmo como esses caras estão falando, né? E é óbvio que eu não falei com essa linguagem, eu falei um monte de palavrão, porque eu era terrível, né, Kleber? Eu era terrível. Xinguei um monte e tal. Eu falei: se existe realmente, se você existe, então o que você está fazendo sentado aí?
E eu aqui numa furada, se tu existe, faz alguma coisa. Joga um pouco de pedra aí de cima, joga um pouco de titica, me dá um soco, me dá uma... Né? Faz alguma coisa. Se manifesta. Se manifesta de alguma maneira, porque eu preciso que você me mostre uma saída, eu não tenho mais por onde procurar. E aí você criou uma expectativa. Será que Deus se manifestou? Dá para ver que sim, né? Mas ele vai contar como Deus se manifestou na vida dele, como mudou a vida dele no próximo bloco. Afinal, essa doença, além de química, é espiritual. E no terceiro e último bloco, a gente vai falar sobre isso. Não saia daí. Nós voltamos aqui ao estúdio da Hit TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta, que tem como convidado aqui o pastor Max, pastor e escritor, especialista em dependência química, no combate a esse problema tão sério. Agora, pastor, como eu disse, né, na mudança de bloco, esse é um problema também espiritual. E você buscou a ajuda de Deus, você praticamente desafiou Deus a se manifestar, né? E aí eu criei uma expectativa, agora eu queria que você contasse como foi essa manifestação divina que mudou sua vida. Então, o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus nos laça com laços de amor. Ele nos cerca com laços de amor. Então, nesse dia que eu estava contando, nessa segunda-feira, eu já não aguentava mais viver, Kleber. A verdade é essa. Eu não tinha mais nenhum motivo para viver. E eu falei tudo isso com Deus. Eu falei, por favor, faz alguma coisa, porque eu não sei para onde ir, eu não sei o que vai acontecer, e eu preciso que tu faça alguma coisa. E naquela hora eu estava deitado no escuro, eu fechei todo o quarto. Eu gostava do escuro, né? O escuro era um ambiente que me dava um pouco mais de paz. E eu senti um soco no meu peito, eu estava deitado na minha cama, eu senti um soco no meu peito e eu senti um cheiro muito ruim dentro daquele quarto. Né? Foi uma experiência muito real, ao ponto de eu me levantar da cama, acender a luz, olhar dentro do quarto, vi que não tinha ninguém, abrir a porta do quarto e olhar no corredor para ver se tinha alguém, porque... Você sentiu no seu corpo mesmo? Eu senti o corpo, eu pensei comigo, como que pode alguém entrar aqui no meu quarto, no escuro, e me dar esse soco com o pé ainda todo cheio de bosta da estrebaria? Porque não pode ser normal isso. E aí, quando eu entrei para dentro do quarto de novo, que eu olhei no espelho, os meus olhos estavam arregalados, eu comecei a tremer e a sentir um fogo dentro do meu coração, um calor muito grande. Eu falei, eu devo estar tendo um flashback, porque eu fazia psicologia, o flashback é, vamos dizer assim, uma experienciação da sensação do uso de drogas sem ter usado. Certo. É como se você... o registro que fica no seu corpo. O registro que fica nos neurotransmissores e na tua própria parte psicológica. E existem algumas substâncias, como os ácidos, que eles não se diluem no organismo. Eles ficam, às vezes, retidos e, às vezes, eles se manifestam, justamente. Legal. Eu falei, eu estou tendo um flashback ou um ataque, algum tipo de ataque. E fui correndo no pastor. Cheguei lá, o pastor olhou para mim e falou, você está usando o quê? O que você usou? Eu disse, não usei nada. E contei essa história para ele. Ele falou, ele começou a dar uma risadinha, seu Alair Scheidt, meu pai na fé, né? Um homem maravilhoso, um senhor hoje de 69 anos, mas um homem de Deus. E ele olhou para mim, começou a dar uma risadinha e falou, eu falei, o que você está rindo, seu Alair? Ele falou, Max, isso que você fez foi orar. Eu falei, que é isso? Eu xinguei, falei palavrão. Ele falou, não, você orou. Orar é falar com Deus. E você falou do teu jeito com Deus, do jeito que você é, sem máscara, sem religiosidade. Você não usou uma capa. Você foi autêntico. E ele responde a gente quando a gente é autêntico, quando a gente vai a ele realmente de todo o coração. E ele me citou um versículo que eu nunca mais me esqueci, Jeremias 29:13, que diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Porque ele tem planos a teu respeito, ele tem um futuro e uma esperança, ele sabe o que está fazendo. E tudo aquilo que ele me falou foi como um remédio, foi como um bálsamo que entrou dentro de mim. Eu comecei a chorar e eu falei para ele assim, seu Alair, eu acredito nisso que você está me falando. E ele me disse assim, Max, Jesus entrou na tua vida. O cheiro de podre que você sentiu era de você mesmo.
E esse calor, esse fogo que está dentro do teu peito é a presença de Jesus, do Espírito Santo. E quando ele falou isso, eu falei, eu sei que você está falando a verdade. Porque eu escuto uma voz no meu coração dizendo assim, nunca mais vou te abandonar. E era a semana do aniversário de 1 ano da minha filha, a semana do meu aniversário, da minha filha mais velha, e ele me deu a possibilidade de ligar para minha esposa, até então eu não tinha ligado para ela ainda, e aí eu liguei para ela e falei assim, amor, eu sou crente agora, cara, agora nós vamos fazer a obra de Deus junto, porque eu sou crente, eu sou crente. Ela começou a chorar de um lado, eu comecei a chorar de outro, e daquele dia em diante, Deus ele entrou na nossa vida e mudou completamente. Ele começou um processo, né, de restauração de tudo aquilo que havia sido destruído, e esse processo continua até hoje. Né? Só para você ter ideia, 15 dias depois eu comecei já a falar de Deus, mesmo sem saber nada de Bíblia, porque eu estava começando nessa nova história de vida com Deus, né? Mas eu tinha uma experiência, eu tinha uma marca em mim, que era o Espírito Santo. Né? Eu sempre digo, Kleber, que Jesus, ele é o fundamento da tua vida, ele é a rocha da tua salvação. Se você constrói a tua vida sobre um fundamento estável, todas as demais áreas da tua vida, elas se harmonizam, elas têm a possibilidade de você realmente fazer algo decente, algo de bom, algo que vai deixar um legado, algo que vai ficar por muito tempo. Mas ele tem que ser a rocha, não pode ser o dinheiro, não pode ser o teu conhecimento humano, não pode ser a tua saúde, não pode ser a tua família, tem que ser Jesus. A partir disso você constrói a família, você constrói uma vida, você constrói uma profissão, você constrói todo o demais em cima dessa rocha. E dali em diante a vida começou a mudar. Dali em diante Jesus entrou, e aí eu comecei a me conhecer, porque quando você conhece a Deus, que é o Criador da vida e o Criador de cada um de nós, você começa a se conhecer. Ele me deu a oportunidade de começar a conhecer a palavra dele, porque a palavra dele é o instrumento pelo qual ele transforma as nossas vidas. E essa palavra começou a ser guardada no meu coração. E dali em diante, tudo começou a mudar. Eu comecei a vencer a dependência. Não foi de uma hora para outra. Houveram, nesse período, Kleber, recaídas, porque, infelizmente, a recaída, até você realmente encontrar o equilíbrio, faz parte. É parte do processo. É parte do processo. Quando dizem, tem muita gente que diz que nunca mais você vai usar droga, recair, isso pode gerar uma frustração gigante, porque não é a realidade. A realidade é que, infelizmente, 99,9% das pessoas que lutam contra a dependência química têm lapsos, têm recaídas, mas elas não podem desistir da vida. Não pode desistir. Foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei 6 anos em abstinência, tive um lapso, tive uma recaída, tive que me internar de novo. Foi onde, né, dali em diante, eu não usei mais, porque depois de 6 anos limpo, né, eu, infelizmente, usei drogas de novo. Foi um processo, não vai dar de contar a história aqui, o porquê, mas por falta de maturidade, por falta até de conhecimento, que hoje eu tenho, que eu adquiri nessa última internação, né, eu infelizmente caí, mas não desisti de lutar, me internei novamente na mesma casa, e dali em diante eu aprendi alguns processos que eu falo no livro, que eu estou falando aqui para vocês, né, e para os telespectadores do mundo inteiro, e isso hoje me deu a condição de criar uma rotina capaz de me manter em sobriedade. Não existe uma receita de bolo para a dependência química, Kleber. Não existe um remédio que vai tirar você da dependência química. A igreja, ela tem o papel fundamental. Hoje ela é um oásis no meio dessa sociedade caótica, no meio dessa loucura babilônica que a gente vive. A palavra babilônica quer dizer confusão. A gente vive no meio da confusão, mas a igreja ela é um oásis. É um lugar que você encontra acolhimento, um lugar que você encontra sobriedade, porque a maioria das igrejas não faz uso de nenhuma substância, inclusive do álcool. E isso, para o dependente químico... Protege, né? Protege, é um ambiente protegido, entendeu? Então, para a família do dependente e para o dependente é um ambiente protegido. Eu sou pastor de uma igreja que tem um monte de dependentes químicos. Então, isso fez a diferença na minha vida e faz a diferença na vida de qualquer um. Até corroborando com o que você está falando, uma pesquisa feita na Cracolândia mostrou que é o órgão, a instituição que os dependentes mais confiam, que eles mais abrem a guarda para receber o tratamento.
mais que a polícia, obviamente por motivos, né, lógicos, mais que os agentes de saúde, a igreja em primeiro lugar corrobora com o que você está falando. Justamente porque ela traz acolhimento, ela não condena e ela caminha a segunda milha, come o segundo quilo de sal, não só o primeiro, mas o segundo. Então a igreja, ela foi indispensável para a minha vida, na parte curativa, tanto da minha quanto da minha esposa, né? E para as minhas filhas, o que ela fez? Ela preveniu. Então, as minhas filhas foram criadas na igreja e elas, graças a Deus, não fazem uso de nenhuma substância psicotrópica, hoje são casadas, continuam com o legado da gente, continuam vivendo aquilo que a gente começou a viver e ensinar para elas. E a nossa família hoje foi restaurada. Então, através daquilo que foi um veneno para mim, há 25, 27 anos atrás, hoje é um remédio para os outros. Porque o que acontece, Kleber? A Bíblia diz que nós somos consolados por Deus para que com a mesma consolação que fomos consolados, nós também consolemos. Então, aquilo que foi um motivo de morte para mim hoje é motivo de esperança e de vida. Legal, e com essa bela frase, com esse final feliz, nosso programa também vai chegando ao fim. E eu queria reservar esses minutos finais para você novamente falar sobre os livros, recomendar quem quiser onde encontrar e também desse tratamento, né, dessas clínicas que você faz parte e que com certeza as pessoas precisam, como a gente falou, é um problema muito presente na vida moderna e se acirrou com essa pandemia também, algumas questões, alguns conflitos psicológicos. Então, enfim, os contatos que você deixa para quem precisar, quem quiser te procurar. Kleber, você pode me encontrar no Instagram e também eu tenho uma página no YouTube um canal no YouTube chamado Compartilhando Esperança. A gente disponibiliza esse livro gratuitamente por e-book, tanto o da minha esposa quanto o meu. E se você se inscrever lá na nossa página, nosso canal do YouTube, a gente vai te enviar o livro gratuitamente, porque a intenção desse livro é a gente poder compartilhar a esperança para as pessoas que precisam. Eu distribuo em casa de recuperação, em presídios, de maneira gratuita. A gente comercializa esse livro também, o físico, para que a gente possa imprimir mais livros. E se você quiser, você pode entrar lá, Compartilhando Esperança no YouTube, no Instagram também nós temos e no Facebook. Então entre em contato com a gente vai mandar para você, né, esse livro gratuitamente. E o que você precisar, manda uma mensagem para nós no direct ou no próprio YouTube, deixa lá um comentário, porque a gente responde e o nosso lema de vida é ajudar quem precisa de ajuda. Se você precisa de ajuda, o problema é nosso. Quem não quer ajuda, aí eu não posso ajudar. Mas se você precisa de ajuda, o seu problema é o nosso problema. Então conta com a gente, que Deus te abençoe muito e conte com as nossas orações. E não desista de viver, não desista de lutar. E saiba que o único que pode, em muitos momentos da tua vida, o único que pode te ajudar é Jesus. Ele é o doador da vida. Ele pode fazer a diferença na tua vida. Deus te abençoe. Mais uma vez, muito obrigado, Pastor Max. Muito legal essa entrevista. E se você gostou e quer assistir de novo, acesse nossas redes sociais pelo Facebook, né, /programa Análise Direta, ou então pelo YouTube, no canal HIT Notícias. Lembrando que nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Você ainda pode participar pelo WhatsApp, mandando mensagens com críticas, sugestões, enfim, pode entrar em contato com a nossa produção. O telefone, para quem está fora do Brasil, coloca o número 55 11 99 224 7760. E é isso aí. Aqui no programa Análise Direta, você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima.